Olá, bora para mais um conteúdo sem financeiros. Hoje vamos falar de políticas econômicas. Durante sua história, o Brasil passou por vários governos com diversos programas de políticas econômicas. O plano de metas do presidente Juscelino incentivou a indústria automobilística, a abertura de estradas e criou Brasília, por exemplo. Tivemos também o Plano Cruzado, o Plano Collor e o Plano Real, idealizado em 1994 pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco. Mas o que são, de fato, essas políticas econômicas? De forma resumida, a política econômica é uma série de ações tomadas pelo governo na questão da economia. O propósito é alcançar objetivos sociais e macroeconômicos, como o controle da inflação, por exemplo. A ação do governo sobre a economia pode ser feita pela política fiscal, monetária e cambial, para solucionar ou minimizar problemas em nossa sociedade. Vamos falar a seguir de cada uma delas. Começando pela política fiscal, que são medidas adotadas pelo governo para atingir a estabilidade na economia nacional. O principal objetivo do governo com essa política é o cumprimento de suas metas em relação ao PIB e taxas de inflação estipuladas para o ano. Isso pode ser feito por meio de alterações nas despesas e receitas, ou seja, o tão falado controle orçamentário da economia. As despesas refletem todos os gastos do governo que estão relacionados à manutenção na estrutura do país, como investimentos em saúde, segurança e educação, por exemplo. Já as receitas são geradas com os impostos e variações de alíquota. Dessa maneira, a política fiscal pode ser de dois jeitos: expansionista e contracionista. A política fiscal expansionista é usada quando o governo busca aquecer a sua economia. Esta é usada quando o PIB não alcançou a meta estipulada. Por outro lado, a política fiscal contracionista é usada quando o governo procura frear a economia do país, diminuindo a sua demanda. Esta tem a ver quando o PIB cresceu além das expectativas do governo. Assim, o governo pode utilizar o excesso de receita para quitar a sua dívida pública ou para desacelerar a economia para controlar a inflação. Agora, vamos ao segundo tópico, a política monetária. Ela age diminuindo a disponibilidade de moeda para controlar a inflação e elevando para estimular o crescimento econômico. Quando há mais moeda no mercado, a taxa de juros diminui e vice-versa. A política monetária pode ser expansionista e contracionista. O Banco Central adota a política monetária expansionista para aumentar a oferta de moeda do país e diminuir a taxa de juros. Assim, a economia se expande, pois com as taxas de juros mais baixas, as famílias escolhem consumir em vez de poupar. Por outro lado, a política contracionista diminui a oferta de moeda no mercado, aumentando a taxa de juros. Desse modo, a economia encolhe, pois as pessoas optam por poupar e as empresas encontram mais dificuldade em pegar empréstimo. Por último, vamos falar sobre a política cambial, que está relacionada à taxa de câmbio de um país, ou seja, a relação da moeda nacional com uma moeda estrangeira de referência, que é geralmente o dólar. A política cambial é utilizada tanto para valorizar como para desvalorizar a moeda nacional. Quando o Brasil recebe muito dólar, há uma grande oferta dessa moeda, assim o seu valor diminui. Com isso, você precisará de menos reais para comprar um dólar e assim o real valoriza. O valor da moeda nacional não é totalmente determinado nem totalmente livre, mas tem valores máximos e mínimos que pode chegar. Agora vamos recapitular cada uma das políticas econômicas. A política monetária controla a quantidade de moeda na economia, a política fiscal mantém o equilíbrio entre receitas ou arrecadações e gastos públicos, e a política cambial administra as taxas de câmbio. Vale lembrar que o governo não consegue adotar uma série de metas diferentes num curto espaço de tempo. Por exemplo, pode haver pressão sobre o governo para diminuir a inflação de preços, ao mesmo tempo em que se deve diminuir o desemprego, taxas de juros e manter a estabilidade da moeda. Esses são objetivos conflitantes no curto prazo e, portanto, uma política que tente abranger todos eles de uma só vez pode ser incoerente. Espero que você tenha entendido esses conceitos e te espero no próximo vídeo, está imperdível!